Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Eu quero deixar uma palavra de reflexão muito importante, muito poderosa aqui. É uma palavra de despertamento espiritual para as nossas vidas, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 33, existe um grande mistério aqui. Até porque Mateus capítulo de número 5, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele é um texto só, né? O capítulo 5, 6 e 7 é um único texto, onde Jesus sobe no monte, no capítulo 5, versículo 1, e ele traz toda uma instrução até o capítulo 8 do versículo 1. Então, é um único texto, capítulo 5, 6 e 7. Né? No capítulo 6, do versículo de número 33, a palavra de Deus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, mas buscai primeiramente, talvez na sua tradução, ou em primeiro lugar, né? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós lemos esse único versículo bíblico, eu vejo muitas pessoas lendo esse versículo bíblico e entendendo que Mateus capítulo 6, versículo 33 é buscar sua salvação. Não é isso, tá? Jesus ele está fazendo menção no capítulo 6, versículo 33, do seu reino, né? Ele está falando do reino milenar, tá? Isso é um assunto muito poderoso, muito importante. Mateus capítulo 6, versículo 33, eu vou repetir. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Observe que ele está falando, busca primeiro o reino e também a sua justiça. Isso é muito poderoso, é muito importante. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas outras coisas nos serão acrescentadas? Então, muitos vão ler assim esse versículo e entender que Jesus está falando acerca da salvação, da vida eterna. E o texto sagrado não está falando da salvação e muito menos da vida eterna, tá? Ele está falando do seu reino, ele está falando do reino milenar, ele está falando do reino que ele vai voltar nesta terra
aonde ele foi humilhado, ultrajado, juntamente com todos aqueles que deixaram a sua vida, né? Assim como diz, aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então todos estes que seguem o Cordeiro, todos esses que andam com o Cordeiro, todos esses que renunciaram à sua vontade, o seu sentimento, a sua razão para estarem onde o Cordeiro está. Mas o Cordeiro ele foi assunto aos céus, sim, mas diante da sua palavra, da palavra do Eterno, tá? Isso é muito importante. Então, quais são as coisas que nos serão acrescentadas em relação ao que ele está fazendo menção no versículo 33? No versículo de número 25, ele começa a instruir os seus discípulos. Por quê? Porque ele chama os 12, né? Ele chama os seus apóstolos, os discípulos, né? Chama os discípulos para que os discípulos se tornem apóstolos, né? Como Jesus ele foi enviado, Jesus ele é um apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado por alguém para um propósito. Ele também agora precisa formar, discipular, ou seja, ensinar para poder o que agora? Enviar, né? Então, quando ele chama esses homens abandonam os seus afazeres, né? Nós vamos ver isso daí. Pedro, João, Tiago, André, largando seus afazeres, né? Que a grande maioria eram pescadores, para segui-lo agora, né? Para um discipulado, ou seja, para um aprendizado, para serem enviados, né? Então há uma preocupação no coração destes homens. Esses homens ficam preocupados e o Espírito de Deus revela para Jesus, eu estou falando de Jesus na sua humanidade, não estou falando do Cristo, porque o Cristo é a sua divindade, tá? Eu estou falando de Jesus, homem, aquele que em Atos capítulo 10, versículo 38, foi ungido. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo para desfazer as obras do diabo. Então isso é muito importante. Então há uma preocupação no coração daqueles homens. Poxa, a gente largou o nosso trabalho, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, como que nós vamos viver agora, alguns tinham famílias, como que nós vamos sustentar nossa família. Então o Espírito Santo revelando isso para o Senhor Jesus, Jesus ele traz todo um texto bíblico, um rema, né, uma palavra revelada, uma palavra espiritual, né, de um Deus que agora é pai destes homens, se torna pai destes homens, e um Deus que antes de nós termos um pai físico, nós tivemos um pai espiritual ainda, quando éramos um espírito e fomos gerados dentro de Deus. Como que pode nós sermos um espírito gerado dentro de Deus? Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1b, você vai ver que o próprio Eterno, falando com Zacarias, diz que os espíritos humanos foram gerados dentro dele, tá? Então Jesus ele começa a trazer toda uma interpretação, fazer eles entenderem, tirar isso que está incomodando eles em relação da solicitude da vida, né? A preocupação da vida, a preocupação com o que comer, a preocupação com o que se vestir, a preocupação com o que se beber. Então, no versículo de número 25 de Mateus capítulo 6, ele começa a destrinchar aí, a destrinchar todo esse texto. E ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A vida não é mais importante do que o alimento, a vida não é mais importante do que o vestuário. Ele está falando da preocupação que estava na vida daqueles homens por terem largado tudo para seguir a ele agora como discípulos, tá? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Verso 26. Olhai para as aves do céu. Olha como ele traz uma comparação poderosíssima em relação a isso. Olhai para as aves do céu. Por quê? Porque as aves dos céus não se preocupam com o outro dia, né? As aves do céu não se preocupam com o outro dia. Olha só. Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O quê? A sua alimentação. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros para ficarem despreocupados como irá se alimentar no outro dia. Olha só que coisa tremenda, né? Que analogia poderosa que o Senhor Jesus ele faz aqui para poder ensinar aí os seus discípulos. Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ele está falando, o que alimenta os passarinhos? O Pai Eterno, através das frutas, através dos alimentos, né? Através das sementes, né? Então eles não se preocupam, ele está dizendo assim, ó, eles não se preocupam com o que haver de comer no outro dia. Por quê? Porque Jesus está falando, o Pai Celestial as alimenta, tá? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele está dizendo, porventura vós, seres humanos, não tem mais valor do que os animais, não tem mais valor do que as aves para o Pai espiritual, para o próprio Eterno, para o nosso Pai? Verso 27. E qual de vós poderá todos os seus cuidados acrescentar um covado à sua estatura? Ele está falando assim, se porventura você está sofrendo algo, passando por algo, a sua ansiedade, ela pode mudar o que? A situação pelo qual você está vivendo. Você consegue entender? Porque a ansiedade ela vai causar uma doença, ela vai causar um mal para o seu corpo, por causa da preocupação com o outro dia, da preocupação com o mês que vem, da preocupação com o que vai acontecer no final do ano, da preocupação com o que vai acontecer agora na posse do novo presidente, o que vai acontecer no mundo, as guerras. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui, verso 28. E quanto ao teu vestuário, as tuas roupas, aquilo que você precisa vestir, por que andais ociosos? Por que andais com tanta ansiedade em relação, preocupados com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir? Né? Olhai para os lírios do campo. Olha só a comparação tremenda que ele faz agora. Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Verso 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então ele vem destrinchando a relação do que é buscai o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando das demais coisas, aquilo que eu preciso em vida, aqui na minha vida terrestre, né? Por quê? Porque há muitas pessoas preocupadas com todos esses afazeres do mundo, com todas essas coisas aí do mundo, com a vida natural, com a vida aqui no temporal, se esquecendo da prioridade, né? Quantas situações talvez você não passou, quantas dificuldades você não passou há algum tempo atrás, há anos atrás, e você pensou, eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir passar por aquilo, e você está aqui hoje.
Verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Eles estão falando por que homens de pequena fé? Por causa da preocupação com os afazeres do mundo, dos problemas, das dificuldades, daquilo que vai enfrentar no outro dia. Nem se findou um dia ainda, a pessoa está preocupada com o outro dia. Nem se findou o mês, ela já está preocupada com o outro mês. Nem se findou o ano, ela já está preocupada com o outro ano. Olha o verso 32, eu estou falando a palavra, eu estou ministrando a palavra de Deus. Não é a minha palavra nem a minha opinião, tá bom? Verso 32, porque todas essas coisas os incrédulos procuram, os gentios procuram. Tem pessoas que vivem para comprar, para fazer, comprar. Você vai ver, eu conheço mesmo aqui no interior, aqui, fazendeiros, que compraram tantas terras, compraram, viveram a vida toda para comprar, morreram, largaram tudo aí. Se preocuparam com a solicitude da vida. A vida que eles viveram nesse mundo físico foi somente com a preocupação de adquirir bens, tá? De adquirir bens, não se preocupando com aquilo que o Espírito de Deus orienta através da sua palavra. Porque todas essas coisas os gentios procuram, a comida, o vestimento, a preocupação com todas as coisas dessa vida, tá? E isso não é prioridade. Ele está falando que vai acrescentar na vida de quem? Olha que coisa linda. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, o Eterno, o Deus que é Espírito, o Deus que é Pai, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, que é este acrescento. Mas qual é a ordem? Qual é o objetivo? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça deste reino, tá? E, olha só, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Não vos aquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Presta atenção. O que é o reino? O que é um país que não tem um presidente, tem um reino? Há uma diferença de um presidente que governa um país e há uma diferença de um rei que reina sobre um país. Por exemplo, para você poder entender. O país que é governado por um presidente é um mandato de 4 anos, onde esse presidente ele não tem direito às terras pelo qual ele governa. Agora um rei não. Um rei que reina sobre uma nação, ele é dono de toda a terra pelo qual ele reina. Por isso que você vai ver o reinado passando para o filho, do filho para o neto, né? Ele reina sobre tudo aquilo que é dele. Então o que ele faz? Ele constitui a lei, ele faz uma constituição de leis para aquele reino. Ou seja, eu posso somente estar naquele reino se eu observar a Constituição, as leis e os estatutos implantados pelo rei naquele reino pelo qual ele está reinando. Se eu não observar e obedecer às leis e os estatutos desse reino, não tem como eu estar nesse reino. E qual é este reino? Ele está falando do reino milenar, dos 1000 anos que ele virá reinar sobre essa terra e vai assentar o seu trono na Macedônia, né? Eu estou falando para você aí do final da grande tribulação, a sua vinda visível. E por que ele vem reinar aqui? É simples entender. Porque nós vamos ver a era da igreja e a era do reino eterno. E entre a era da igreja e a era do reino eterno, nós vamos ver um reino intermediário, que é a era do reino. Então a era da igreja
ela termina, a era do reino da igreja, ela termina no final da grande tribulação, e após o julgamento das nações, onde Jesus vai assentar o seu trono literalmente sobre a terra, ele vai agora separar as nações que entrarão no reino milenar, que estão em vida ainda. Não estou falando da igreja, a igreja já não vai estar mais com o seu corpo humano, mas já com o seu corpo glorificado. Isso é muito importante entender, tá bom? Precisamos entender isso com muita clareza. Então, para que o reino de 1000 anos? Porque na queda de Adão, Deus falou assim: agora toda a terra é amaldiçoada por causa de você. Então o Éden saiu da terra. O que é o Éden? Tá? O Éden é a prosperidade da terra, o Éden é o deleite da terra, o Éden é a fertilidade da terra. Você imagina a terra como era na sua criação, tá? Era algo sobrenatural. Nós não temos palavras para expressar a prosperidade que havia na terra. Os animais não se devoravam, tá? A natureza não era descontrolada. Por quê? Porque toda a criação caminhava segundo a palavra de Deus, andava em harmonia com a palavra de Deus. Então o que o Senhor Jesus ele vem fazer agora? Ele vem regenerar também toda a criação, a natureza, a terra. A terra será muito produtiva nesse período de 1000 anos, e todos aqueles que entenderam que o essencial é buscar o reino e a justiça desse reino estarão reinando como reis e sacerdotes com Cristo no reino milenar. E esse reino, ele vai ser aonde? Esse reino vai ser sobre toda a terra, com sede na Nova Jerusalém. E logo depois do reino milenar vai acontecer o juízo final e a entrada do reino eterno. Não vai haver mais o tempo, tá? Não vai haver mais o Cronos. Vai haver somente agora um reino eterno para todos aqueles que foram alcançados pelo Cordeiro, todos aqueles que foram escritos no livro do Cordeiro e também no livro da vida, que é totalmente diferente do livro do Cordeiro, porque o livro da vida são as obras que eu pratiquei em Cristo. Se eu coloquei o reino em primeiro lugar, se eu coloquei Jesus em primeiro lugar, se eu coloquei a justiça do reino em primeiro lugar, se eu cumpri aquilo que o Senhor Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Fica com essa palavra no teu espírito, você que está preocupado, você que está triste, angustiado, preocupado com o que você está passando neste momento. Talvez você está passando um momento difícil, mas não há mal que possa durar para sempre. Não. Confie no Senhor, ore, medite na sua palavra, continue crendo, não só meditando, creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é soberana e a palavra de Deus tem se cumprido, se cumpriu nos tempos antigos, tem se cumprido e irá se cumprir, porque é toda a sua economia, é toda a sua vontade, tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe aí a tua tarde, Deus abençoe todos os teus negócios em nome de Jesus. Beijo no teu coração, até a próxima.